Boa noite, irmãos. Eu queria muito poder falar boa noite com o Edilton, mas fale aí, por favor. Boa noite, Edilton. Minha irmã, você tá bem aí? Se quiser sentar aqui conosco, fique à vontade. Se quiser continuar aí, pode ficar também, tá bom? Meus irmãos, nós vamos continuar então hoje o nosso estudo. Tá frio? O nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 1, e nós vamos tentar cobrir esse bloco que vai do verso 3 até o verso 11. Se a gente não conseguir, a gente para onde parar, tá bom? Até onde o tempo nos permitir. Filipenses capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Nós vamos ler juntos esse texto, conforme projetado aqui. Então vamos lá? Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Então, deixa eu já molhar o bico. José, eu não tinha te visto quando nós oramos por você, não tinha te visto aí, então... Que bom revê-la, viu? E que bom que você está se recuperando. Vamos ler juntos então, do verso 3 até o verso 11. Vamos fazer assim, eu lerei os versos... Não, vamos fazer ainda diferente. Ali não marca os versículos, né? Lá em cima marca, tá certo. Nós, os homens, leremos os versos ímpares. E vocês, mulheres, lerão os versos pares, tá bom? E assim, vamos então até o verso 11. Nós, homens, começando. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Todos juntos, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Simone, minha esposa, não está aqui, eu peço que vocês se lembrem dela, ela está de novo uma crise de coluna, ela tem vindo com bastante regularidade com crises, então por isso ela está ausente. Lembrem dela, por favor, em oração. Irmãos, nós temos aqui um bloco de textos, ou um bloco textual, que nós, inclusive é a própria divisão aqui, nós vamos dividir em duas partes, tá bom? Primeira parte do verso 3 até o verso 9, e aqui nós vamos refletir sobre a gratidão de Paulo pelos filipenses. E do verso 9 até o verso 11, nós vamos ver a oração que Paulo faz pelos filipenses. Então, sua gratidão e depois a sua oração. E nós vamos então tirar aprendizados, lições para a nossa vida aqui, fazemos aplicações. Então, em primeiro lugar, vamos apreciar a gratidão de Paulo pelos seus irmãos. Paulo está onde? Paulo está preso. Ele está preso onde?
em Roma. Então note, Paulo está impedido de visitar as igrejas. Tá bom, obrigado. Mas Paulo pode orar por elas, ele não pode visitá-las fisicamente, mas ele pode orar por elas, ou seja, uma visita espiritual. Agora, Paulo não pode falar de Deus a todos os homens, mas Paulo pode falar livremente com Deus em favor dos homens. Interessante, não é? É isso que nós apreciaremos aqui nesse estudo. Então, em primeiro lugar, no verso 3, Paulo expressa a sua gratidão pelos seus irmãos filipenses. E nós notamos aqui a dimensão de sua gratidão, porque ele diz: por tudo que me lembro de vocês. Ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês. Paulo era um homem grato. A gratidão é uma marca na vida de Paulo. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que nós deveríamos ser gratos por tudo. E quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele disse que nós devemos ser gratos em tudo. Então, ser gratos por todas as coisas e sermos gratos em todas as coisas. Gratidão no todo da vida, e ele está expressando isso aqui: eu sou grato a Deus por tudo que eu me lembro de vocês. Aí em seguida vem a sua gratidão, que o leva à intercessão. Veja o verso 4, ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Se você notar, Paulo era um homem absoluto, porque ele comumente usa essas palavras, esses termos que dão a ideia de totalidade: sempre, todos, todas e tudo. Preste atenção nos escritos de Paulo, ele sempre está falando isso. Então, a sua gratidão a Deus pelos seus irmãos filipenses o leva a uma ação. E que ação é essa? Oração. Então, ele diz, na verdade, vamos observar algumas características da intercessão de Paulo. Veja, ele é grato. Sua gratidão o leva à oração. Era uma oração permanente, porque ele diz: fazendo sempre. Paulo sempre, é ele quem diz, orava pelos filipenses. Ele vive intensamente tudo que faz. Ele está em algemas, mas o seu coração está focado nas necessidades dos outros. Ele ora sem cessar. Ao invés de estar encarcerado e voltado para si mesmo, com pena de si, ele está encarcerado, mas ele está alegre e ele está pensando nos outros. Então note que a sua intercessão, em primeiro lugar, era permanente. Ele orava o tempo todo pelos seus irmãos filipenses, mas também era uma intercessão abrangente, porque ele disse: eu oro por todos vocês. Então ninguém fica fora da intercessão de Paulo. Ninguém é exclusivamente beneficiado e ninguém é ignorado, porque ele ora em favor de todos. E no último estudo, eu já destaquei esse detalhe, que Paulo sempre fala de todos, ele ora por todos, ele é grato a todos, ele tem saudade de todos, o que comunica para nós a ideia da unidade na comunidade. Paulo sempre considerava todo mundo para Paulo era importante. Então todo mundo na igreja dos filipenses era alvo da oração dele. Mas além de ser uma intercessão permanente e abrangente, era uma intercessão alegre, porque ele diz: fazendo sempre com alegria. Note, irmãos, são explicações que Paulo diz, porque ele poderia ter dito só assim: eu oro sempre por vocês.
ou eu oro por vocês. Mas note, ele diz que era sempre, era por todos eles, e ele dá esse destaque: é com alegria que eu faço isso. A alegria é tanto a motivação quanto a condição de Paulo. Veja, a alegria reflete um correto relacionamento com Deus. Se nós estamos satisfeitos no Senhor, nós teremos um coração agradecido a Ele no todo da nossa vida. Só assim a gente consegue entender o porquê Paulo disse aos Efésios que nós devemos em tudo dar graças a Deus, e aos Tessalonicenses dar graças a Deus em tudo. Por tudo é por todas as coisas, em tudo é em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Mas espera aí, nós acabamos de orar pelos pais do Paulo. O pai dele está com demência praticamente total. A mãe tem problema de coluna. Nós oramos por outras necessidades. Eu acabei de falar da Simone, a minha esposa, problema de coluna. Como assim agradecer a Deus por circunstâncias adversas, por dificuldades, por problemas? Mas tudo parte da lente com que vemos a vida. Se a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, essa é razão suficiente para a gente encontrar no Senhor, boa noite, bem-vinda, encontrar no Senhor contentamento em toda situação. Porque veja uma coisa, você está doente, tá bom? Você está doente. Aí você tem que fazer uma escolha, ou obedecer a Deus, ou agir a partir do seu coração. Deus diz: por isso não. Você tem que fazer uma decisão, não é? Você está doente, mas se você consegue ver o Senhor no controle da sua doença, inclusive como aquele que está permitindo que você passe por esses momentos, porque se você não entende que Deus está no controle de todas as coisas, e tudo que nos acontece tem a permissão dEle, se você não crê assim, você está na prática questionando a soberania de Deus. Ou Ele tem o controle de todas as coisas, ou Ele não tem. Mas Ele tem, não é? Ele tem. A questão é, nós não sabemos o porquê, o que está por trás de todas as coisas. Mas uma coisa nós sabemos, Ele está no controle. Então, é um alento para o meu coração eu passar por inúmeras dificuldades, mas ter um coração grato no Senhor, sabendo que eu não estou sozinho, eu não sou órfão, o meu Pai é o Pai Celeste que tem cuidado de mim, por alguma razão Ele está me permitindo viver o que eu vivo, eu posso descansar nele e ter um coração alegre, amém? Mas eu posso ter uma outra decisão, o negócio está ruim e eu posso complicar o negócio mais, ao invés de ter um coração grato, ter um coração amargurado, um coração chateado, um coração até revoltado. Então, o pressuposto de Paulo é o seguinte: quando a gente vê Deus no controle do todo da nossa vida, nós podemos dar graças por tudo e em tudo. Esse é o exemplo aqui. Essa era uma intercessão alegre. Eu dou graças a Deus e eu oro sempre por vocês, eu faço isso com alegria. Portanto, a alegria reflete um relacionamento correto, ajustado com Deus. Presta atenção nisso. Paulo não deixa de orar por estar preso e triste, mas mesmo preso, ele ora com alegria. Paulo poderia, estando preso, estar triste e não orar, mas ele decide o contrário. Preso, ele decide orar com alegria. Isso reflete o nosso relacionamento com Deus. A mesma coisa, Atos 16. Paulo queria ir para uma direção, o Espírito Santo não deixou. Queria ir para outra, para Bitínia, o Espírito Santo também não deixou. Aí ele teve que dormir em Troade. À noite, Deus deu uma visão para ele. Apareceu lá um cidadão da região da Macedônia.
um homem macedônio. E nesse sonho, esse homem está falando com Paulo. Ele disse assim: Paulo, passa a Macedônia, ou seja, atravessa, acho que é o mar Adriático, atravessa o mar, chega aqui entre nós. É isso que ele vê. É isso que ele vê e ouve nesse sonho, nessa visão. Um cidadão da Macedônia, o evangelho não tinha chegado na Macedônia ainda, na Europa. E ele ouve. Então, claramente ele entende, essa é a direção de Deus. Ele não quis que a gente fosse para Ásia, nem para Bitínia, Deus está nos mandando para lá. Ele chega lá, ele e Silas, e eles decidem na manhã ir para a beira do rio e encontram lá um grupo de mulheres, e ele prega o evangelho para essas mulheres, e elas se convertem. A família toda de Lídia se converte, pronto, a igreja já nasceu. Aí eles encontram uma mulher, todo dia essa mulher que era endemoniada, dominada pelos espíritos malignos, e que dava lucro aos seus senhores, não é? Um dia, Paulo perde a paciência, isso que a gente entende da narrativa, e Paulo repreende aquele espírito, e aquela mulher é liberta. Os donos da mulher, aqueles que tiravam proveito da mulher, pegaram Paulo, denunciaram Paulo e Silas, eles foram presos, publicamente, imagine, na praça pública, eles tiraram a roupa deles, pelo menos a capa, a roupa de cima, eles foram açoitados publicamente e foram presos. Agora eles estão no cárcere, acorrentados, cheios de vergões por causa dos açoites. Você oraria numa situação assim? Eles não estão só apenas cansados ou esgotados fisicamente, eles estão abatidos emocionalmente. Mas à meia-noite, Paulo e Silas oram e cantam a Deus. E aí Deus opera. Deus sempre opera no e através de um coração que encontra contentamento nele. Não esqueça disso. Paulo está dizendo: eu oro sempre com alegria. Uma intercessão alegre. Então, as 3 características da intercessão de Paulo. Ele está grato e a gratidão o leva à intercessão. Uma intercessão permanente, fazendo sempre, uma intercessão abrangente por todos vocês, uma intercessão alegre. Eu faço isso com alegria, isso não é um peso. No versos 5 e 7, Paulo é grato pela cooperação e pela participação dos filipenses na vida dele, no ministério dele. Ele diz assim no verso 5: eu sou grato pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está dizendo? A igreja nasceu entre os filipenses, e essa igreja amarrou com Paulo. Se tornou parceira de Paulo, orando por Paulo e ajudando Paulo financeiramente. E ele diz: até agora. Por que até agora? Porque essa igreja mandou Epafrodito para se encontrar com Paulo e enviou uma oferta para ajudar a Paulo. Então, até aquele momento, alguns anos tinham se passado e essa igreja não mudou. Por isso Paulo diz: eu sou grato pela cooperação e a participação de vocês. Aí, no verso 7 ele diz: aliás, Paulo reconhece que os filipenses eram de fato cooperadores. Ele diz: é justo que eu pense assim de todos vocês. Paulo realmente era grato, porque os filipenses de fato eram presentes, ativos na vida do seu missionário. Está aqui uma boa lição para uma igreja que adota missionários, uma igreja que envia missionários, que essa igreja seja assim na vida dos seus missionários, como a igreja dos filipenses foi na vida de Paulo, e que todo missionário seja como Paulo, para com a sua igreja, tenha um coração grato e ore por sua igreja, não é? Temos aqui uma linda parceria. Mas vamos caminhar. Os filipenses eram cooperadores de Paulo, ele diz, desde o primeiro dia até agora. Assim termina o verso 5. Assim termina o verso 5, desde o primeiro dia até agora. Mas o verso 6 começa
com uma certeza de Paulo. E que certeza era essa? Ele disse: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse verso 6, ele é muito importante. Paulo não tem dúvidas, ele diz: eu estou certo. Então note bem, olha o argumento, a construção do argumento de Paulo. Paulo está falando dos filipenses. Paulo é grato e ele diz: aliás, vocês de fato são cooperadores, porque desde o início de tudo, quando eu cheguei pela primeira vez, preguei o evangelho, vocês se converteram e, portanto, a igreja nasceu, até agora vocês são cooperadores comigo. Mas e daquele momento em diante? Paulo está continuando. Eu estou certo que aquele que começou essa boa obra em vocês, ele vai continuar essa boa obra. Não vai parar aqui. Essa boa obra do evangelho em vocês vai até o dia de Cristo Jesus. Então note, ele tá fazendo um jogo de palavras aqui. Desde o início, o até agora e até o dia de Cristo. Paulo estava dando uma certeza para os filipenses que o Senhor Deus iria continuar. E por que Paulo tinha essa certeza? Ele começa o verso 6 dizendo: eu estou certo, não há dúvidas no coração dele. Por que Paulo tinha essa certeza? Era por causa do agente. Era por causa daquele que iria continuar operando na vida dos filipenses, ou seja, aquele que começou a boa obra em vocês. Primeiramente, que boa obra foi essa? A obra do evangelho. E quem é esse que começou essa obra? É Deus. Então, a salvação é a obra de Deus em nós. É a obra do evangelho em nossa vida. É a obra que Ele realiza não apenas por nós, mas Ele a realiza em nós. E agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Alguns aqui já me ouviram falar disso outras vezes. O evangelho, note bem, a obra do evangelho, ela começa com a salvação, certo? Ela começa com a salvação e ela termina quando? É disso que Paulo está chamando a atenção. Aquele que começou a boa obra em vocês, salvação, ele vai continuar essa obra. Então quer dizer que a obra do evangelho, ela não para depois que a gente se converte? Não, ela não para. O evangelho, ele continua atuando em nós, e ele vai atuar em nós até a volta de Cristo, até o dia de Cristo, que é a mesma coisa. Ou seja, o propósito de Deus, através do evangelho, não é apenas o de nos salvar e ponto final. Entenda isso, porque você, além de dar muito mais valor ao evangelho, você se beneficiará dele muito mais na sua vida. O propósito do evangelho não é apenas de nos livrar do inferno, mas de nos livrar de nós mesmos. Como? Tornando-nos cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a obra do evangelho. Então, qual é o ponto de partida do evangelho? O evangelho é aquela mão que nos tirou lá do lamaçal do pecado, do charco de lodo e perdição, e nos colocou na sua roda, que é a igreja. Eu vou dizer de novo, eu estou doido para pregar essa mensagem de Jeremias 18. É muito impactante essa mensagem. Eu espero pregá-la num domingo à noite, provavelmente. Mas ele nos colocou na sua roda. Se você lembra de Jeremias 18, Deus mandou Jeremias ir lá, e ele chegou e ele viu o oleiro trabalhando, e o barro estava sobre a roda, e o oleiro estava tentando moldar. Eu estou usando uma analogia aqui. A primeira obra do evangelho em nós é de nos salvar, de nos tirar do mundo e nos colocar na roda de Deus, que é a igreja.
Mas a obra não para aí. Na verdade, agora que a obra começou, agora que nós somos dele, que somos propriedade dele, e lembre, o que é o barro? O que é o barro senão um punhado de terra molhada em água? O barro não tem beleza alguma, gente. O barro é uma massa sem forma e, nesse ponto, sem até utilidade. O barro só se tornará lindo e útil se ele for moldado. E esse é o trabalho do oleiro. E o oleiro molda o barro que é dele. Então, essa é a segunda etapa do Evangelho. Agora que somos salvos, o próximo passo do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e depois da salvação, a transformação, o Evangelho agora ele vai nos mudar. Primeiro ele trocou a nossa natureza, agora ele vai mudar a nossa forma. Ele vai imprimir em nós a forma do Senhor Jesus. Tudo isso equivale a dizer, ele vai nos tornar parecidos com Cristo. Amém? Ou seja, a regeneração, gerar de novo, que é um sinônimo de salvação, é o início apenas dessa boa obra que Paulo está dizendo. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, esse mesmo agente, que é Deus, ele vai continuar trabalhando em vocês, e ele vai fazer isso até o último segundo, ou milésimo de segundo. Se a gente não morrer antes, vai ser quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Até então é dia útil de trabalho para Deus na sua e na minha vida. Amém? A regeneração ou a santificação é apenas o início da obra, e a santificação é a continuação dela. Então é assim, eu falei isso também semana passada, mas desculpe ser repetitivo, tá? Porque eu não quero ser repetitivo, eu quero ser enfático, tá? Salvação. A salvação acontece na vida das pessoas em momentos diferentes. Na minha vida aconteceu com 9 anos, mas na vida de outras pessoas pode acontecer com 19, com 29, com 30, não importa, mas em algum momento nós conhecemos o Senhor Jesus. Salvação. Em algum outro momento que só o Senhor sabe, acontecerá a glorificação. Opa, deixa eu ficar aqui, desculpa. A glorificação, tá bom? Entre a salvação e a glorificação há um espaço de tempo, que a gente chama de santificação, e que a teologia chama de santificação progressiva, ou seja, a gente vai sendo mudado. Por que santificação progressiva? Primeiro, porque na prática, deixa eu explicar isso, teologicamente existe a salvação posicional, a progressiva e a final. A final já é a glorificação, né? Deus muda a nossa natureza, somos perfeitos, teremos o corpo que o Senhor Jesus tem. Então, posicionalmente, todo salvo em Jesus Cristo é um santo, e eu mencionei isso semana passada, né? Paulo costuma dizer, eu escrevo aos santos que estão, aí ele refere à cidade. Todo salvo em Jesus Cristo é um santo, ou seja, é um separado para Deus, pertence a Deus. Agora, temos também a santificação prática, que também é chamada de progressiva, ou seja, é essa que começa no dia que a gente crê no Senhor Jesus e vai durar enquanto a gente viver. É um processo longo que dura a vida inteira, por isso progressiva. Cada passo, então, que nós estamos dando na nossa caminhada cristã, olhando para o Senhor Jesus, olhando para o dia de Cristo, certo? Cada passo é um passo de santificação. É aí que você e eu temos que nos lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para continuar transformando a nossa vida. O meu desafio é cada dia ser menos parecido com o Sérgio Botileiro
e ser mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é o seu desafio também. Esse é o poder do Evangelho, é disso que Paulo está falando. Eu estou certo, não há dúvidas, que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai continuar. Essa afirmação de Paulo, além de trazer uma compreensão do todo, ele também nos traz um grande encorajamento. E o encorajamento é esse: Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Deus está todo dia trabalhando em nós, apesar de nós, mas por causa de nós. E Ele faz isso pelo poder do Evangelho. E não esqueça, o Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. Não tente separar essas coisas, tá bom? O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho não é só uma mensagem, mas ele é propriamente uma pessoa. Quando alguém conhece o Evangelho, ele não conhece uma filosofia, uma ideia, ele tem um encontro pessoal com a pessoa mais importante, que é o Senhor Jesus. Então, a santificação, ela é diferente da regeneração. Ambas são obras de Deus, mas na santificação, o homem tem o dever de usar os meios que Deus providenciou para crescer. Então, eu tenho várias referências aqui, não vamos lê-las por causa do tempo, mas 2 Coríntios 7, 1, Colossenses 3, de 5 a 14, 1 Pedro 1, 22, são encorajamentos, exortações bíblicas para a gente crescer, para a gente se esforçar, para a gente se dedicar. Você não faz nada para ter a salvação. Você não faz nada, você só recebe. Receber não é obra, tá bom? Receber o Senhor Jesus não é obra, é simplesmente aceitar o presente. A salvação é um presente. Agora, na santificação a gente faz. A gente tem que obedecer. Para alguém crescer espiritualmente, para alguém avançar na santificação diária, para alguém se tornar parecido com o Senhor Jesus, isso depende do seu e do meu esforço. Não é o esforço da nossa carne, mas é o nosso esforço na dependência de Deus para obedecê-lo e viver a vida que agrada a Deus. Amém? É isso. Então, a santificação depende de nós. Deus está completando em nós a boa obra, e Ele jamais desiste de nós, jamais deixará a sua obra incompleta. E o que Ele usa? Agora eu quero chamar a sua atenção. Aqui estão os 3 P's, usados por Deus para completar a obra dEle em nós. Então, se você está copiando, são 3 P's para facilitar. Deus está completando a sua obra em nós. O que Ele usa? O primeiro P, Ele usa a palavra. A verdade, porque só a aplicação humilde e obediente da palavra na vida diária traz crescimento. É impossível crescer sem a palavra. Hebreus 4:12. Quem lembra? A palavra de Deus é viva e eficaz. O que quer dizer eficaz? Ela funciona mesmo. Rapaz, essa palavra funciona mesmo. Aí o que o autor aos Hebreus continua dizendo? Ela é cortante e penetrante. Ela vai até a divisão das juntas e medulas. E ela também julga e discerne o nosso coração e a nossa mente. Só pode haver crescimento verdadeiro a partir da palavra. Então, leia a palavra, estude a palavra, ouça a palavra, obedeça a palavra. Mas existe um outro P também que Deus usa para trabalhar em nós. O outro P é o P de pessoas. É o corpo de Cristo. Você precisa da igreja, porque é no corpo que está a comunhão, a edificação, a correção, o ensino e tudo o que nós precisamos para crescer.
É por isso que essa ideia de crente desigrejado, gente, não tem um negócio mais absurdo que isso, tá bom? Não existe crente desigrejado. Ele não vem à igreja, está errado. Está errado. Se um crente não se adaptou numa igreja local, tá bom, escolha outra. Mas Deus não salvou ninguém para viver sozinho. Decididamente. Nós somos salvos e colocados no corpo de Cristo. Esse é o lugar que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente desenvolve. Deixa eu te dizer, Deus é assim, tá bom? Deus faz coisas que para nós é até uma ironia. No campo ministerial, Deus faz assim. Deus chama pessoas altamente capazes para trabalhar, para servir num contexto de grande limitação. Deus chama pessoas simples demais, às vezes, e coloca essas pessoas num lugar que exige muito delas, como aprender línguas, culturas, fazer análises e etc. Deus chama pessoas totalmente urbanas para trabalhar em contexto de isolamento geográfico. E Deus chama pessoas que gostam do interior, muitas vezes, para trabalhar em contextos muito urbanizados. Deus faz isso para a gente depender dEle. E às vezes Deus põe na nossa vida pessoas difíceis. Pessoas de difícil trato. Pessoas que não combinam. Mas lembra que Provérbios diz que Deus usa o ferro para afiar o próprio ferro? Deus usa pessoas para afiar a vida da gente. Não esqueça disso. Se você está passando dificuldades com pessoas, não esqueça disso. Deus usa pessoas para nos desenvolver e para completar essa obra que Ele começou. Deixa eu usar a expressão aqui. Além de pessoas e da palavra, o outro P, a providência. Isso está em alinhamento com o que eu falei um pouco no início, sobre ser grato por tudo e em tudo, porque a gente consegue ver Deus no todo da nossa vida. Veja, a providência são as circunstâncias que Deus prepara para nós e usa em nós. A obra de Deus em nossa vida não é um evento, mas é um processo. Deus está fazendo, Ele continua fazendo, Ele continua fazendo. E note isso, Deus trabalha nos pequenos momentos, nas coisas diárias, que são inúmeras na nossa vida. Deus não faz a obra de uma só vez em nós, tá bom? Mas Ele usa todas as coisas e todos os momentos da vida para trabalhar no nosso coração. Comumente a gente anseia por grandes momentos, grandes eventos, casamento, formatura, aquisição de uma casa, não é? Nascimento de um filho, momentos marcantes. Deus usa tudo, mas Deus não despreza nada, inclusive aquelas coisas pequenas. Então, lembre que Deus é um trabalhador permanente, que não descansa, não tem férias, não tira doença, não tira licença, não fica doente, não tem final de semana nem feriados para Deus. Deus trabalha em nós o tempo todo o tempo, e Ele usa a sua palavra, Ele usa as pessoas, e Ele usa as circunstâncias, ou seja, a providência dEle em nos dar aquilo que Ele sabe que a gente precisa, para Ele nos amadurecer. Amém? Então lembremos disso, e ao invés da gente reclamar, Deus quer que a gente reconheça que Ele está no todo e a gente pode confiar. Lembre de Romanos 8, 28 e 29. Deus usa todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito? Tem, Deus tem. E para alcançar esse propósito, o que Ele faz? Ele usa todas as coisas. O que são
todas as coisas? São todas as coisas. É uma resposta simples, fácil. E dentro desse todas as coisas estão as coisas fáceis e difíceis. As coisas boas e as coisas ruins. As coisas agradáveis e aquelas que, se a gente pudesse, a gente pagaria para não viver. Mas Deus usa tudo porque Ele tem um propósito. Mas qual é o seu propósito? Olha lá o verso 29. Olha o final do verso 29. Antes um pouquinho. Para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito maior de Deus. Ele vai usar todas as coisas para que você seja mais parecido com o Senhor Jesus. Eu tenho que te dizer, uma vez fizeram essa pergunta a um crente muito piedoso: qual é o segredo para o crescimento espiritual? Aí ele diz: não tem outra coisa senão o sofrimento. O sofrimento. Então, se você está sofrendo, ou quando estiver sofrendo, lembre, isso tem que encorajar você, tá bom? Quando você estiver sofrendo, seja qual for a esfera do seu sofrimento, lembre, o seu sofrimento não é estéril, você não está sofrendo em vão, porque existe alguém que governa, e esse alguém é Deus. Ele está no controle de todas as coisas, a sua vida não está à deriva, você não está entregue ao acaso, não, tem alguém no controle, e esse alguém no controle é capaz de usar aquela situação difícil para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. É isso. Muito bem. Rapaz, tem um problema aqui, esse tempo voa demais, 40 minutos já. Vocês aguentam mais uns 15 minutos? Que horas é isso? Que hora que a gente tem que terminar, Josué? Fala. Até as 9? Não, então tá. Então, eu prometo que eu vou terminar. Segundo bloco aqui. Nós percorremos do verso 3 ao verso 8, até agora. Tá bom? Ou seja, Paulo manifesta a sua gratidão pelos filipenses. Agora Paulo vai orar pelos filipenses, e agora todos nós vamos apanhar, sem exceção, todos nós vamos apanhar. Agora Paulo ora pelos filipenses. O primeiro bloco revela a gratidão de Paulo pelos filipenses, ele começa dizendo isso, ele desenvolve um argumento, e tudo isso está dentro da gratidão de Paulo. Mas agora, do verso 9 ao 11, Paulo ora. Então, não desconecte o seu pensamento do que Paulo acabou de afirmar no verso 6. Porque Paulo diz no verso 6 que ele está plenamente certo de que Deus está trabalhando na vida dos seus irmãos. E por causa disso é que ele faz essa oração. Tá bom? Então veja só, vamos calibrar, vamos ajustar o nosso foco intercessório, tá bom? Inclusive o seu foco de atenção, porque a molecada já está solta, tá? A molecada já está solta. Muito bem, então, o foco da atenção e o foco na intercessão. Como orar? Olha, Paulo tinha tanta certeza de que Deus estava trabalhando na vida dos seus queridos irmãos filipenses, que ele faz esta oração, verso 9. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento, ou em conhecimento e toda percepção. Próximo. Para que vocês aprovem as coisas excelentes, e para que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E então, para que vocês sejam cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus. Então essa foi a oração de Paulo por eles. Então veja só, o que é que nós vemos nas orações de Paulo nas suas epístolas? Ele não ora assim só aqui não. Veja Efésios capítulo 1, você vai ver a oração de Paulo. Veja Colossenses, você vai ver a oração de Paulo. Nós precisamos aprender a orar com Paulo. Ele nos dá aqui uma lição sobre como orar. Nós temos que reconhecer que normalmente,
E eu não estou dizendo que está errado, tá bom? Normalmente, nossas orações são utilitaristas. Nós acabamos de fazer uma oração assim, agora. Não estão erradas as orações assim, tá? São utilitaristas, são pragmáticas, nós queremos o que dá certo, o que traz resultado. Nossas orações comumente são centradas nas nossas necessidades temporais, nossas necessidades circunstanciais. Nossas orações comumente são focadas em nós. É ou não é verdade, gente? Não, fala sério. Fala sério, é assim. É isso aí, é como se a gente pedisse mais e adorasse menos. Existe uma diferença entre, talvez uma diferença mais técnica do que devocional, né? Porque a Bíblia não ensina nenhum autor das Escrituras deu essa definição. Mas nós entendemos assim, que a diferença entre adoração e louvor, tá bom? Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, e nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então nós louvamos a Deus pelos seus atos, pelas suas obras, não é? O salmista fala muito disso. E nós adoramos a Deus pelo que Ele é, o caráter de Deus. Isso tudo está incluso na oração, inclusive na oração do Pai Nosso, a gente aprende isso aí, reconhecer o caráter de Deus e tudo que Ele é. Mas não é só isso. Tá bom, Lídia? É isso também, mas é mais do que isso. Está exatamente no que nós devemos pedir. No que nós devemos pedir. Então, vamos lá, vamos entrar aqui. Há um coração que precisa ser trabalhado. Há uma fé que necessita ser desenvolvida. Há um encontro para o qual nós precisamos ser preparados, que é o encontro com Cristo. Então, veja o que Paulo ora, o que ele pede pelos filipenses. Em primeiro lugar, ele pede por um amor transbordante, porque ele ora que o amor de vocês aumente mais e mais. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez, se é que teve uma primeira, qual foi a última vez que você orou assim por alguém? Por sua igreja, por sua célula, por sua ou alguma família, ou por algum irmão em específico. Senhor, abençoe a Ana Lúcia, que o amor dela aumente mais e mais. Desculpe, mas eu também nunca orei assim. Mas a gente precisa aprender a orar essas orações que revelam valores espirituais profundos, que vão fazer diferença e vão adentrar a eternidade. Então, em primeiro lugar, Paulo ora para que os filipenses tivessem um amor transbordante, porque o amor tem duas dimensões, e ele também tem dois alvos. O amor tem duas dimensões e tem dois alvos. As dimensões do amor, ele é essencialmente vertical e horizontal. Não é só um, ele sempre é os dois. Vertical não é vertical e horizontal, tá? É horizontal e vertical, são as duas dimensões do amor. Isso porque o amor tem dois alvos também. Na nossa relação vertical, é o nosso relacionamento com Deus, nosso amor com Deus. E no horizontal, é o próximo, são os outros. Esse foi o resumo que Jesus Cristo fez sobre os mandamentos. Eu já falei sobre isso aqui algumas mensagens atrás. Mateus, por exemplo, 22, de 34 a 40, apresenta esse contexto. Mas o resumo é que um escriba, tem dois episódios, tá bom? O de Lucas é um escriba, o de Marcos e Mateus é um intérprete da lei. Mas eles fazem a pergunta: Senhor, qual é o grande mandamento? Aí Jesus resume todos os mandamentos em dois. E o que ele diz? O primeiro grande mandamento é:
amar o Senhor teu Deus. E qual é o segundo grande mandamento? É amar o seu próximo. Amar as pessoas. E note, não há uma terceira dimensão, que seria a central, vertical, horizontal. Vamos colocar uma aqui no meio. Não tem essa. E se não há uma terceira dimensão, também não há um terceiro alvo. Se os alvos do amor são Deus e os outros, não tem um terceiro aqui, sou eu também não. Desculpe te decepcionar, mas a Bíblia nunca nos manda amar a nós mesmos. Nunca, em lugar nenhum, você vai encontrar isso na Bíblia. E como é que a gente entende isso? Nós vemos isso claramente na cruz, tá bom? As duas dimensões e os dois alvos do amor. A cruz é o exemplo perfeito. Na cruz, Cristo olhou para Deus, como o amou a ponto de obedecê-lo até a morte. Por isso que o autor aos Hebreus diz que ele não se desviou da cruz, ele não evitou a cruz, ele não saltou a cruz, ele carregou a cruz, ele foi pendurado na cruz, ele morreu na cruz. Não foi isso que o Pai pediu dele? Não era esse o plano de redenção? Pois a cruz revela o amor vertical de Jesus. Ele o amou obedecendo até a morte. Mas também a cruz nos mostra, por isso a travessa. Tem a haste principal e depois tem a travessa, que é o símbolo do amor horizontal. Cristo olhou para nós. Cristo olhou para nós, para os outros. A razão final da cruz somos nós. Aí eu tenho que te levar de novo para o que está escrito em Hebreus, né? Ele suportou a cruz, quem completa? Em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual era essa alegria que inundava o coração do Senhor Jesus, que o fez suportar a cruz? Era a alegria de saber que a sua morte ia salvar você e a mim. Essa era a alegria. Esse era o prêmio, essa era a recompensa. Jesus na cruz, claro, você sabe disso, mas eu vou dizer, é uma ênfase mais humana. Ele não tinha dúvidas alguma de que cada gota de suor, lágrima e sangue que ele estava derramando estava valendo a pena, porque o resultado era incrível, era a redenção do homem. Esse era o plano da redenção. E lembra, Deus escreveu esse plano antes da fundação do mundo. Você lembra disso? Está escrito nas Escrituras? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Isso era o plano eterno de Deus. A redenção, que a gente também chama de metanarrativa. Tem a micronarrativa, tem a macronarrativa, mas tem a metanarrativa, é a história da redenção. O plano maior de alcançar o homem. E a gente vê isso claramente na cruz, as duas dimensões e os dois alvos do amor de Deus. E quando é que ele olhou para ele mesmo, Jesus Cristo? Teve algum momento que ele olhou para ele mesmo? Teve sim, quando ele morreu. Sua última palavra na cruz foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele morreu. Ele baixou a sua cabeça. Esse é o perfeito exemplo do que ele mesmo ensinou em Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo dia tome a sua cruz, ou seja, morra para você. Jesus é o exemplo perfeito, gente. Por isso que ele está aqui orando pelos filipenses, para que o amor deles aumentasse mais e mais, porque o amor é a essência de tudo. Desafio na sua e na minha vida, orar por nós: Senhor, aumente o meu amor mais e mais, porque eu quero amar o Senhor. E deixa eu te dizer, se você ama o Senhor, você amará os outros. Vida cristã é isso, é uma vida outro-centrada.
Duas características da vida cristã: cristocêntrica e outrocêntrica. Você está fora, eu estou fora. Nós não somos o centro da vida. Tudo que Jesus quer que a gente aprenda é, cara, eu tenho que morrer para mim. O que importa não sou eu, é o Senhor e os outros. Isso é ser igreja. Isso é vida cristã autêntica. Se você tem dificuldade de amar as pessoas, precisa aumentar o seu amor por Deus. Ele mesmo falou: se você diz que me ama, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso. Não tem como equacionar amor a Deus sem amar o outro. Então, Paulo sabia disso. Essa é a oração de Paulo. Em primeiro lugar, que o amor de vocês aumente mais e mais. E aumentar como? Aí ele diz, além de um amor transbordante, ele ora por um conhecimento pleno. Ele diz que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento. E depois ele diz, e toda percepção. Paulo ora por um conhecimento pleno e um discernimento total. Agora o que é isso? Vamos entender rapidamente. Paulo ora para que o amor deles aumentasse em conhecimento. Conhecimento de quê? Ou de quem? Conhecimento de Deus. Conhecimento das coisas de Deus. A lógica está no fato de que quem ama deseja conhecer o objeto do seu amor, não é? Todo namorado quer conhecer cada vez mais sua namorada. O esposo que ama a sua esposa quer conhecê-la cada vez mais. Então, Paulo está dizendo que o conhecimento de vocês para com Deus seja pleno. Irmãos, de todos os conhecimentos que existem nesse mundo, o mais importante é o conhecimento de Deus. Alguém ilustrou assim: pense numa montanha. A montanha do conhecimento ou da ciência. Então dizem que quando o homem mais sábio conseguir subir a montanha do conhecimento e da ciência, ele encontrará lá no topo um crente sentado lendo a sua Bíblia aberta. Não há um conhecimento maior e melhor do que o conhecimento de Deus. Então, quando você tente entender esse trocadilho aqui. Quando você tem um alto, no sentido de grande, conhecimento de Deus, consequentemente você tem um autoconhecimento, ou seja, um conhecimento de si mesmo. O primeiro alto é com L, alto. O segundo alto é uma palavra só, autoconhecimento, alto com U. Quanto mais conhecemos Deus, mais nos conhecemos. Quanto mais nos aprofundamos no caráter, na santidade, através da intimidade com Deus, mais nós nos conhecemos e sabemos da nossa fraqueza, pecaminosidade e o quanto nós dependemos de Deus. As pessoas mais piedosas são aquelas que entendem que mais precisam depender de Deus. Então, é isso que Paulo ora pelos seus irmãos, conhecimento aprofundado de Deus, um conhecimento pleno e um discernimento total, porque ele diz, e toda percepção. Eu vou terminar com isso. Discernimento ou compreensão, eu não vou terminar o estudo, mas eu vou terminar hoje à noite, porque sempre falta, né? Discernimento total. Ou toda a percepção, como sai lá. Discernimento é diferente de conhecimento, tá bom? O discernimento, ele vem com a aplicação do conhecimento. Vou explicar isso para você entender melhor, mas eu vou reafirmar. O discernimento, ele só existe porque o conhecimento, ele é aplicado. Só tem discernimento espiritual quem pratica a palavra de Deus. Se nós praticamos o conhecimento que recebemos do Senhor,
então nós teremos o discernimento que também vem dele, porque o conhecimento em si, por maior que ele seja, ele não transforma a nossa vida. Você pode ser um conhecedor exímio das Escrituras, conhecer a Bíblia de capa a capa, como inclusive tem muita gente que conhece. Você sabia que o arqueólogo, para ele ser bom, ele tem que estudar a Bíblia? Mas o que mais existe na arqueologia é a negação da Bíblia. Eles estudam a Bíblia porque eles precisam das referências históricas, mas eles não creem na Bíblia. E assim como eles, tem muitos outros religiosos, pessoas que conhecem as Escrituras, podem até citá-la, mas é um conhecimento que não transforma, não abre os olhos, não tem discernimento. Então, viver a palavra é o que abre os olhos espirituais. Discernimento é sinônimo disso, de ter olhos espirituais abertos. Quem conhece, mas não pratica, é um ignorante espiritualmente falando. Essa é a sua realidade? Quem conhece, mas não pratica, não vive, não obedece, é um ignorante espiritual. E a ignorância espiritual fecha os nossos olhos, mas o discernimento espiritual são os nossos olhos abertos, os olhos espirituais, os olhos do nosso coração. Vou ilustrar isso. Eu era motociclista em Manaus. Dizem que o trânsito de Manaus é o pior do mundo. A Ásia é pior, né? A Ásia é pior. O que eu já vi na Ásia, na Tailândia, e a gente vê no Vietnã, na televisão, na Índia, então, é um negócio doido. Mas dizem que no Brasil, Manaus, não tem quem ganhe de Manaus. Mas eu era motociclista lá desde 2005. E uma vez eu estava parado com a minha moto, no semáforo, aí vem um motoboy que para do meu lado e me pergunta, onde fica o Rei das Mangueiras? Rei das Mangueiras era uma loja até conhecida, tem várias lojas em Manaus. Aí eu respondi para ele, não é essa aí do seu lado? Estava assim, literalmente do lado, a gente estava na esquina, o semáforo, o Rei das Mangueiras. Aí ele olhou e falou, rapaz, eu já passei aqui muitas vezes e ainda não tinha visto. É porque o GPS estava me mandando seguir em frente. Obrigado, tá? De nada, falei para ele. É assim também na dimensão espiritual, irmãos. É praticamente a mesma coisa. As coisas estão na nossa frente, estão na nossa cara. A realidade espiritual está diante de nós, só que a gente não consegue ver. Os nossos olhos são cegos, os olhos do nosso coração, como Paulo fala para os Efésios, né? Ou seja, os nossos olhos espirituais estão fechados, nós estamos cegos, seguindo outras direções, não temos a compreensão das coisas espirituais, porque nós não aplicamos o conhecimento na vida. Conhecimento não aplicado é cegueira e ignorância. Conhecimento de Deus aplicado à vida significa discernimento espiritual. E era isso que Paulo estava orando por eles. E eu vou terminar com essa outra ilustração. Foi até engraçado. Bora fazer uma viagem, vamos para a aldeia Yanomami agora. Estamos lá na aldeia Yanomami, quase 400 indígenas, quase 500 indígenas, e eu estava trabalhando lá fora, estava trabalhando numa serra circular. Um motor estacionário, para quem conhece, puxava, aí tinha um eixo, rodava a serra circular, para quem não sabe, é uma lâmina, uma serra, e a gente corta a madeira. E eu estava lá trabalhando, aí de repente chega um indígena chamado Sávio. Ele começa a conversar, você está bem, tudo bem? Estou muito bem. E aí, encurtando o negócio, ele enfiou a mão assim, estava com a mão cheia de dinheiro. Aí ele falou, olha aqui, Chore, eu estou rico, estou com muito dinheiro. Aí eu olhei e falei assim, interessante, dinheiro de brincadeira, eu falei para ele. Era aquelas notinhas desse tamanhozinho assim, certo? Ele tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro. Só que quando eu falei para ele, dinheiro de brincadeira, né? Lá
lá no Nabarrama. Nabarrama é no mundo dos não indígenas, no nosso mundo. Lá tem muito também. Ele falou, não, mas isso aqui é de verdade. Eu falei, como assim é de verdade? Eu falei, não. Ele falou, não, porque tinha um Yanomami subindo o rio, vindo da cidade, 6, 7 dias para chegar na cidade. Esse Yanomami estava subindo, aí ele estava na beira do rio, lá, não sei se estava pescando, aí o Yanomami, esse outro Yanomami, de rio acima, longe, atracou, e a canoa falou para ele, olha, eu quero te comprar algumas coisas, quero comprar o seu boné, anzol. Rapaz, ele vendeu uma porção de coisas que ele tinha, e o cara pagou para ele em dinheiro, e ele estava todo feliz, porque ele estava cheio da grana. Aí eu falei para ele, Sávio, você foi enganado. Rapaz, o semblante dele mudou na hora. Ele falou, como assim? Eu falei, esse dinheiro não vale, isso aí é dinheiro de mentira. Estou falando na língua com ele, isso é dinheiro de mentira. Não, eu não acredito que eu fui enganado. Você foi enganado. Rapaz, só sei que ele mobilizou outros lá, porque isso é muito sério para o Yanomami. Pois eles foram rio acima, encontraram o cara, tomaram todas as mercadorias dele. Mas o ponto aqui é, gente, nós também somos assim. Nós somos espiritualmente enganados. Nós aceitamos o que é falso por não reconhecer a verdade. Por que a gente não reconhece? Porque o conhecimento de Deus... eu vou até ilustrar assim, tá bom? Diz que a distância da mente para o coração é de 1 palmo, que é isso aqui mais ou menos. A nossa mente está cheia, mas quando esse conhecimento não desce, o coração continua vazio. E se o coração está vazio da verdade de Deus, nós continuamos cegos, nós não vemos, nós não entendemos. Então veja, conhecimento mais discernimento é igual a crescimento espiritual, maturidade. É melhor eu terminar aqui. Não, eu vou terminar esse estudo, porque semana que vem é outro. Tem algo que eu quero que você ouça, tá bom? Veja aqui, para que vocês, por que eles precisavam ter um conhecimento, um amor transbordante, um conhecimento maior e discernimento espiritual? Veja lá, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Em segundo lugar, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis, quando? No dia de Cristo. Quando Deus terminar de trabalhar em nós, o que Deus espera que a gente mostre para Ele? Uma obra nota 10. Cheios do fruto de justiça por meio de Jesus Cristo. Agora, eu prometo que eu vou terminar com isso. Eu quero que você ouça isso aqui. Porque Paulo diz para vocês serem sinceros e inculpáveis. Essa era uma ênfase de Paulo. Paulo sempre tocava nessa tecla, e isso é caráter. Então escute isso, tá bom? Caráter fala daquilo que realmente somos, e não o que nós representamos. William Hersey Davis compara reputação e caráter quando diz: as circunstâncias nas quais você vive determinam a sua reputação, mas a verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito. Caráter é aquilo que você é. Reputação é a fotografia, caráter é a própria face. E aqui vem a lapada. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você na presença de Deus. É isso. Que a gente aprenda a orar, a oração que muda a vida, que transforma. Tome isso como um alvo, tá bom? Quando você for orar, para e pense, Senhor,
não é para parar de orar pelas coisas que a gente ora, mas é para a gente orar por aquelas coisas que mudam a vida, não é para mudar a sua circunstância, dinheiro, saúde. Senhor, aumenta o meu amor, aumenta a minha fé, abra os meus olhos espirituais, me amadureça, me ajude a produzir frutos, ore assim pelos outros e pela sua igreja. Deus nos abençoe. Só é.